Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje nosso Deus subiu aos céus. Não se trata simplesmente do encerramento das aparições de Jesus ressuscitado, é mais do que isso. É a própria consequência da ressurreição. Por isso, a ascensão é a expressão da exaltação celeste de Jesus. A ascensão do Senhor também expressa a nossa salvação e nosso destino. Jesus no céu mostra que também um dia iremos para lá. Deus não só aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso favor, mas nos elevou com Ele até a ressurreição da sua glória. Assim percebemos que Ele se elevou para dar-nos a esperança de que um dia, como membros do seu corpo, iremos ao seu encontro, como fala o prefácio da missa de hoje. Como diz São João, quando eu for e estiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo. O relato do Evangelho é marcado pelas últimas palavras de Jesus ressuscitado aos apóstolos, repetindo o centro do anúncio da salvação. O Cristo deve sofrer, morrer e ressuscitar. E ao terceiro dia em seu nome serão anunciados não somente o perdão dos pecados, mas também a conversão. Por isso a ascensão se relaciona com a missão da Igreja de repetir o anúncio salvífico e acolher o Espírito Santo pelo Pai como aquela força dinâmica. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje possui 3 pequenas partes. A primeira parte são os 2 primeiros versículos que vão tratar do objeto do testemunho apostólico. O que os apóstolos vão anunciar. Está lá aquilo que Jesus fez e ensinou desde o começo. A segunda parte é o centro do texto, que vai do versículo 3 ao versículo 9, onde encontramos aqui a atividade apostólica, que terá como o início da atividade de Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, versículo de número 5, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. Mas tem outro versículo que fala sobre isso, versículo de número 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. Já dentro desta segunda parte temos uma outra questão, que Jesus aqui é apresentado no período que vai da ressurreição até a ascensão, que é a festa que hoje nós estamos celebrando, e vai ser o grande tema da pregação dos apóstolos. E aparece aqui uma nuvem, que é a imagem da teofania. Teofania quer dizer manifestação. Então encontramos aqui a manifestação da aquisição do poder por parte de Cristo. E a última parte da primeira leitura são os 2 últimos versículos, versículo número 10 e o 11, que vão introduzir o tema da volta do Senhor. O texto diz: este Jesus que foi elevado para o céu virá do mesmo modo. Assim, esses 40 dias que o ressuscitado apareceu aos apóstolos vão designar o último tempo de preparação até que a igreja possa assumir a sua missão. Com a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito Santo, que vamos celebrar no domingo que vem, começa de fato o tempo da igreja. A igreja agora vai anunciar, proclamar o Cristo ressuscitado. É o período da ascensão do Senhor até o retorno de Cristo. Claro que todos nós somos igrejas, todos nós somos chamados também a anunciar o Cristo ressuscitado. Como diz a primeira leitura, recebereis o Espírito Santo para serdes as minhas testemunhas. Resumindo então, 2 coisas são importantes para a nossa meditação hoje. Reparem, queridos irmãos, a primeira, compreendeu-se aqui a admirável intimidade que se estabeleceu entre Jesus e os seus discípulos depois da ressurreição. Nesse período, Jesus ele dedicou-se a fazer compreender o que para os discípulos ainda não era tão compreendido assim. Não foram capazes de entender muitas coisas, mas que agora, com a presença de Jesus ressuscitado, tudo se esclareceu. E a primeira leitura diz assim: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai.
É um texto que passa por despercebido nessa primeira leitura, mas tem um significado profundo. Mesmo antes da morte de Jesus, ele já havia anunciado aos seus para não se afastarem da Galileia. Por quê? Porque foi na Galileia que tiveram o primeiro encontro com o Senhor. Foi lá que foram chamados, escolhidos e convocados. E é preciso entender que a Galileia, ou não sair de Jerusalém, ou não se afastar de Jerusalém, significa recordar sempre o primeiro amor. Todos nós um dia tivemos o nosso contato inicial com Deus e a partir dali tivemos a nossa caminhada. É como um retiro espiritual. Fazemos um retiro, ao sairmos do retiro temos aquele propósito de vencer as dificuldades, de ser mais santo, de buscar a conversão para a nossa vida, porque encontramos Jesus ali e reafirmamos a nossa fé. Uma semana depois a pessoa começa o esfriamento e aí volta aquilo que era. Aquela intimidade grande, amorosa que tínhamos com o Senhor, vai se perdendo com o tempo. O que Jesus fala na primeira leitura é: retomem o primeiro amor. E a gente sabe como é o primeiro amor. Vocês já viram um casal de namorados? Como eles ficam? É uma loucura. Eles acordam, um liga para o outro, vão dormir, um liga para o outro. Acorda e diz assim: você sonhou comigo, eu te amo, não sei o que lá. Tudo isso acontece, é uma intensidade. Os pais ficam loucos assim, né? Porque começa um grude só naquele início de namoro. Hoje de manhã eu estava celebrando 50 anos de vida matrimonial. Eu dizia: agora pode beijar a sua esposa. O Senhor nem conseguia beijar direito a mulher. 50 anos depois já tinha esquecido de como era beijar a sua esposa. Mas não, lá no começo do namoro dessas duas criaturas, com certeza sabiam beijar muito bem e intensamente. E é assim que é o primeiro contato, aquele primeiro amor que surge. Com o passar do tempo, tudo se esfria. O que Jesus pede na liturgia de hoje é: retornem o primeiro amor. É aquele amor em que a gente ficava do lado de Jesus, queria ler a Sagrada Escritura, rezávamos toda hora, buscávamos a nossa vida de conversão, e aí com o passar do tempo vai se esfriando, esfriando, esfriando. E quantas vezes Jesus, que era o primeiro da nossa vida, hoje está lá atrás na fila da nossa vida. E é retornar a esse primeiro amor que fala a liturgia de hoje. E Jesus afirmou no versículo de número 8 da primeira leitura: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados irmãos e irmãs, não podemos ser lentos no entendimento das coisas de Deus. Não podemos. Está claro para nós aqui, até porque muitas vezes na nossa vida nós somos lentos, protelamos as coisas. Por exemplo, imagine você diante daquele bolo de chocolate, com aquela ganache de chocolate assim quase caindo do lado do bolo, com aqueles pedaços de chocolate em cima. Quando você olha aquele bolo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tomar um bom pedaço e comer. Para aqueles que gostam de chocolate, por exemplo. Eu poderia falar outro doce aqui. E aí você olha para aquele bolo e diz assim: não, hoje eu não vou fazer dieta, vou deixar para amanhã. Porque se eu falar que vou fazer dieta, não vou poder comer aquele bolo. E a gente faz isso na nossa vida pessoal, quanto mais nas coisas de Deus. Não, hoje eu escutei a leitura, mas amanhã eu vou começar a minha vida espiritual. Vou começar a minha conversão. Sempre protelamos, deixamos para depois e já não é mais necessário isso, conforme a leitura que acabamos de escutar, é urgente a nossa vida de conversão. Por isso, não nos afastarmos de Jerusalém é justamente não nos afastarmos do primeiro amor. Mas existe também uma promessa para a nossa vida na primeira leitura de hoje. Então essas duas coisas são importantes, não nos afastarmos do primeiro amor e buscarmos realmente a promessa que está presente na primeira leitura, que diz: sereis batizados no Espírito Santo
dentro de poucos dias. Por isso que a festa de hoje da Ascensão nos prepara para a festa de Pentecostes, onde seremos batizados no Espírito Santo. E esse é o primeiro aspecto importante da primeira leitura. O segundo aspecto importante está na segunda leitura de hoje. Eu vou ler o versículo, ou 2 versículos da primeira leitura, e os 2 versículos dizem assim: que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Versículo 18 e 19. Mas o que o padre quer dizer com isso? A segunda leitura de hoje nos adverte que a comunidade que acreditou em Jesus ressuscitado recebeu a missão, a ordem de viver 3 coisas, 3 realidades. Se nós estamos vivendo essa realidade, celebramos o Cristo ressuscitado, devemos também, e essa leitura não é simplesmente para a comunidade de Efésios, mas é para nós hoje que lemos e escutamos a Boa Nova, devemos colocar em prática 3 realidades nesses 2 textos que eu acabei de ler. A primeira palavra, ou a primeira realidade que surge no texto é a esperança. Olhem o texto, versículo 18, que eu vou ler novamente. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual esperança que o vosso chamamento vos dá. É a primeira realidade, a esperança. Em outras palavras, se você permanecer em Cristo e continuar crescendo em seus ensinamentos, o céu é o que te espera. O céu é o que você vai almejar e receber. Mais do que um lugar, o céu é um estado, é um estar com Deus e em Deus. E todos nós almejamos o céu. Uma vez eu celebrei uma missa de 7º dia e perguntei às pessoas na Assembleia: quem quer ir para o céu? Todos levantaram os braços. E eu disse: quem quer ir para o céu agora? Todos abaixaram os braços. Ou seja, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente não vai para o céu se não passar pela porta da morte. Mas o céu deve ser aquilo que nós almejamos todos os dias da nossa vida. Mas o que é o céu? O céu é vê-lo, prová-lo e estar com Deus para sempre. Isso é o céu. Lembremos aquilo que está no texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 29. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é o céu que fala São Paulo. Aquilo que os olhos não viram. Alguém já viu o céu aqui? Senão eu vou dizer, vai embora porque é uma alma perdida aqui dentro. Porque se ainda não morreu, não foi ainda para o céu, né? Os olhos não viram, os ouvidos não viram e o coração não percebeu. Claro que a gente pode antecipar o céu para a nossa vida. Quando vivemos a palavra de Deus, o céu já se faz presente em nosso meio. Mas é isso que Deus fala. Essa realidade preparada por Deus, que é o céu, nos espera no dia final da nossa história, da nossa vida. Eu ia fazer uma pergunta a vocês: quem quer ir para o céu? Mas não vou fazer, senão depois todo mundo abaixa o braço, né? Mas é isso que nós precisamos. Todos nós precisamos desejar ir para o céu. Ou seja, não existe razão, portanto, para o desespero. Quem se desespera não tem esperança. Até porque Cristo garantiu para todos nós a vitória final. A segunda palavra que aparece, ou a segunda realidade que precisamos colocar para a nossa vida é a glória. Qual, diz o texto, versículo 18, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Quem não busca a glória aqui na terra, encontrará ela no céu. Vai encontrá-la no céu. Claro que existem muitas pessoas que procuram a glória neste mundo. Quantas vezes queremos que a nossa felicidade esteja aqui neste mundo, queremos ser reconhecidos neste mundo, queremos almejar as coisas deste mundo.
Lembremos o ensinamento de Jesus no Evangelho de Marcos, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua própria vida, ou a vida eterna. Que adianta você ganhar nesse mundo tudo e não ir para o céu? Que adianta você ser feliz aqui neste mundo e não encontrar a Deus no reino dos céus? Eu lembro daquela passagem do rico e do Lázaro. Lázaro era um pobre coitado que queria as migalhas que caíam da mesa do rico, que não tinha, na Sagrada Escritura não foi nem nomeado, no Evangelho não fala o nome do rico, por isso ser rico era a imagem de qualquer pessoa, e não é somente de dinheiro. Hoje a gente percebe que quantas vezes a gente é rico de orgulho, prepotência, vaidade, tantas outras coisas, e aí no fim da vida os dois morrem e aí troca de ambiente. O rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. E a gente percebe no Evangelho que o Lázaro, que foi para o céu, recebeu o céu como presente. O rico, que tinha tudo neste mundo e que não fez o bem nem amor, foi para o inferno e recebeu nesse mundo aquilo que merecia. Então é importante que não é o rico que vai para o inferno ou o pobre vai para o céu, não é isso. O rico também vai para o céu. O que a gente fala aqui é de como você age na vida. Se Deus está em primeiro lugar, mesmo você sendo rico e mesmo você sendo pobre. E é nesse sentido que fala o Evangelho. Nossa vida deve ser aquela vida que busca realmente o céu. E a terceira palavra que aparece nesses 2 versículos que eu li é a palavra poder. Diz o versículo 19: imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Jesus diz: foi-me dado poder no céu e na terra. Amados irmãos e irmãs, recebemos o poder de ser reflexo, sinal do próprio Jesus na terra. E olha que somos chamados de quê? Cristãos. O que é um cristão? É um outro Cristo nesse mundo. Por isso, nós fomos orientados hoje a ir pelo mundo como missionários, como evangelizadores. Deveríamos ter medo? Jamais. Por quê? Versículo 8 da primeira leitura: recebereis o poder. Olha a palavra poder aparecendo novamente. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para serdes as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a força do alto, o poder do Espírito Santo nos revestirá. Seremos revestidos pela força do Espírito Santo. Desde o nosso batismo isso já acontece. Iremos celebrar no próximo domingo a vinda do Espírito Santo e devemos pedir que o poder desse Espírito Santo possa descer sobre nós e nos revestir com a força do alto. Eu queria terminar com uma frase do Papa Bento XVI. O Papa Bento, o Papa Emérito Bento XVI, ele falou algo sobre a ascensão do Senhor. E durante todo esse período, nós havíamos meditado que Jesus, quando apareceu aos seus, manifestou uma alegria. Alegrai-vos. E a Páscoa é esse grande período da alegria. Somos impelidos a nos alegrar pela vitória de Jesus ressuscitado sobre o pecado e a morte. E o Papa diz assim: a solenidade da ascensão do Senhor deveria encher-nos também a nós de serenidade e de entusiasmo. Precisamente como aconteceu com os apóstolos que do Monte das Oliveiras voltaram a partir repletos de alegria. O anjo chega para os apóstolos e diz: o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi para o céu virá do mesmo modo. E foram embora para anunciar o Cristo, anunciar a boa nova. Começou naquele momento um tempo de alegria, que muitas vezes não está em nossos corações. Por quê? Porque não desejamos o céu, não almejamos o céu, ou não trazemos o céu para a nossa vida, ou porque Jesus não é o centro, nem o amor do nosso coração. Por isso que não somos alegres, porque a verdadeira alegria cristã é aquela em que o ser humano, o cristão, o fiel cristão, coloca Deus de fato em primeiro lugar na sua vida e no seu coração. O
Por isso, a festa da Ascensão do Senhor sugere-nos também uma outra realidade. Esse Cristo que nos anima, espera-nos no céu. Por outras palavras, a vida na terra que nós amamos, ninguém pode dizer que não ama viver nesse mundo, claro, mas devemos amar muito mais viver no céu. Então, a vida eterna que nós amamos nesse mundo não pode ser uma realidade definitiva. Ou a gente dizer assim, por exemplo, quero viver nesse mundo para sempre, eu não quero morrer. Não é uma realidade definitiva. Deveríamos sempre andar em busca da verdadeira vida futura, onde reina o amor e nos destina o céu. A realidade da vida futura é o céu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida e o nosso coração devem estar voltados sempre para lá, para essa realidade que nunca vai acabar. É o lugar que o Cristo preparou para todos nós, onde está plenamente nos esperando, o céu. Vamos pedir a Deus nesta liturgia que nos leve ao primeiro amor, que aumente o amor em nosso coração para buscarmos intensamente o céu na nossa